foi esse Jim Thatcher, não sei pronunciar esse nome. Surgiu o lançamento da Way, né, da Way, então não deu spoiler aqui. Calma, nossa, eu buguei. Vamos lá. Isso aqui não precisa falar não. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai ver o que é acessibilidade na web. Então vamos entender o que é acessibilidade, por que tanto se fala hoje em dia em acessibilidade, por que isso é requisito, por que isso é fundamental, por que isso virou uma lei. Então o que é acessibilidade em si, e no vídeo a gente vai ver ela voltada para a web. Tá? Isso porque a acessibilidade ela não se aplica só na web, ela se aplica também à parte mobile, desktop e a vários outros tipos de interface, vamos dizer assim. E a gente vai focar nesse vídeo em relação à acessibilidade em aplicações e sites web. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. E aqui, só para me explicar um pouco da parte teórica, então, o que é acessibilidade, né? Então, voltando um pouco no tempo, a gente pode lembrar que a web ela foi criada em 1989 por Tim Berners-Lee, e ela surgiu, a acessibilidade em si ela surgiu um pouco tempo depois, não foi alguns anos, bem pouco. Então, por mais que seja um assunto que hoje muito se fala e que recentemente, um tempo atrás, começou a se falar muito, é um assunto já muito antigo. Então, desde os primórdios ali da web, o Tim Berners-Lee ele já pensava nisso, então ele já se falava sobre isso. E o início da web, basicamente, ela era composta por um conjunto de texto e link, então não tinha nada do que chega perto da nossa web hoje. Então, basicamente, essa é o primeiro site, o primeiro navegador na web. E é só texto, link, texto, link, texto, link e ponto. Não tem CSS, animação, não tem nem metade que a gente hoje tem nos nossos sites. E com acessibilidade também surgiu os leitores de tela. Então, o primeiro leitor de tela surgiu por volta de 1986, até antes da web, que foi em 89. Ele era o IBM Screen Reader, e quem fez ele foi esse Jim Thatcher, não sei pronunciar esse nome. E beleza, então, leitor de tela, tipo, o que é o leitor de tela? Basicamente é uma forma da gente falar em áudio o que está na nossa UI, na interface. Tá? Então imagina que a gente está lá no campo, a gente está com um botão, então o nosso teclado, o nosso Focus ali, ele chegou no botão. Então a gente precisa falar para a pessoa que ela está no botão. Então mais ou menos é isso que funciona os leitores de telas. Então aonde está o foco da nossa tela, o leitor vai tentar ler isso e vai tentar passar uma semântica, transformar esse UI para áudio. Então é mais ou menos isso que assim que funciona. E durante o vídeo a gente vai ver exemplo, a gente vai mexer com o leitor de telas para a gente ver um pouco mais na prática como ele funciona. E aí surgiu o lançamento da Way, né, da Way, então em 97, e a WCAG que inaugurou essa iniciativa de acessibilidade. Então a Way ela é muito forte, ela é muito boa para a gente hoje em dia, porque vários padrões, comportamento, vários assuntos sobre acessibilidade, a WTC através da Way e outras também comitês, outros grupos, que são muito importantes para a gente hoje em dia. E aqui uma frase muito boa do Tim Berners-Lee, o poder da web está na universalidade. O acesso de todos, independente da deficiência, é um aspecto essencial. E aqui tem algumas especificações, né? Então da WCAG2, WCAG 2.1, Way Area, a tag, e cada especificação aqui é voltada para uma área da acessibilidade em si. Então, uma ela define quais são os atributos, define a semântica da página, define marcações, a outra define comportamento, elementos, componentes. Então, cada uma aqui ela vai ser importante, focada para um aspecto da acessibilidade em si. E aqui a acessibilidade, normalmente quando a gente vê na internet, a gente conversa com as pessoas, a acessibilidade ela é uma web melhor para pessoas com deficiência. E esse ponto, né, pessoas com deficiência, normalmente eu não gosto de falar assim, então eu falo que a acessibilidade ela é uma web melhor para pessoas com alguma limitação, tá?
E por que que eu troco essa palavra deficiência para limitação? Porque às vezes a acessibilidade ela não é só para pessoas com deficiência, e seja qual for a deficiência em si. A acessibilidade ela é para todo mundo, tá? Por quê? Deixa eu voltar aqui. Cadê o apontador? Tá aqui, ó. Então, não, deu spoiler aqui. Então, vou voltar aqui. Então, beleza. Imagina que a gente está aqui no ônibus, desse exemplo aqui. E aí no ônibus a gente quer escutar um podcast, a gente quer assistir um vídeo, a gente quer fazer alguma coisa. Se a gente não tiver com fone, a gente não vai conseguir escutar o podcast, a gente não vai conseguir entender o vídeo. Então, nesse momento, a gente tem uma limitação temporária. Ou uma limitação. Temporária não, desculpa, uma limitação situacional. Então, a situação da pessoa estar no ônibus exige que a aplicação seja acessível. Então, para remover essa limitação, para remover essa barreira, seria muito interessante que tanto o podcast quanto o vídeo, o podcast ele tem uma transcrição em texto e o vídeo ele tem o closed caption ou uma legenda. Então, dessa maneira, a gente não precisa de fone, a gente consegue ler um texto do podcast ou ler a legenda do vídeo que a gente vai conseguir entender. E a mesma situação acontece na biblioteca. Então, na biblioteca, a gente também tem uma limitação situacional, onde é um ambiente muito quieto. Se a gente não tiver um fone, a gente não vai colocar um áudio para ficar tocando, todo mundo ouvindo e atrapalhando todo mundo. E também temos uma limitação temporária, que é caso, infelizmente, alguém sofra algum acidente, quebra uma perna, quebra um braço, coisa do tipo. Então essa pessoa ela vai ter uma limitação temporária, então até o braço, até o membro ali voltar a ficar saudável, a recuperar o fraturamento, isso vai ser temporário. E também temos uma outra situacional, então uma pessoa que está andando na rua, mexendo com o celular, num dia claro, se a cor da fonte não tiver um contraste muito bom com a cor do fundo, essa pessoa não vai conseguir ler o texto muito bem. Então também temos uma limitação situacional. E dado isso, quem são os beneficiados com acessibilidade? Então, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora, cognitiva, neurológica. Então, temos vários tipos de deficiência. Se eu não coloquei alguma que quer dizer, se eu não coloquei alguma deficiência que existe aqui na slide, eu não lembrei, então não foi intencional. Então, basicamente, quem são os beneficiados, né? Depois dessa explicação de limitações, de situacionais, de temporária, de barreiras, então, basicamente, todas as pessoas. Então, a acessibilidade, ela é para todas as pessoas, ela é de todas para todas. Então, como que a gente pode melhorar a acessibilidade de uma página web? Então, como que a gente começa, como que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente não faz, como que a gente testa, não testa. Então, chega um pouco dessa parte teórica e vamos para a parte prática. Então, eu vou fechar aqui a apresentação. Vou abrir o terminal na minha máquina. Não vou atualizar agora. Vamos navegar até a área de trabalho. Deixa eu dar um zoom aqui no terminal. Eu vou criar uma pasta, então mkdir vídeo acessibilidade páginas web. E vou mandar abrir essa pasta no VS Code. Vou fechar o terminal. O VS Code está aqui. E aí aqui eu vou criar simplesmente um index HTML bem simples. Deixa eu dar um zoom aqui no VS Code. Vamos colocar um HTML padrão. E aqui vamos subir o servidor local. Então, live server, subiu. Vamos jogar o navegador para a direita e o VS Code na esquerda, como de costume. Então é isso. Então aqui deixa eu trocar o título. Vamos colocar aqui, ó, vídeo acessibilidade na web. Vamos salvar e está aqui o nosso título. Deixa eu fechar essa barra. Então é isso. Aqui, por exemplo, no vídeo, a gente vai transformar um componente não acessível em um componente acessível. E basicamente, a maneira que a gente vai fazer isso é muito comum para outros componentes. E esse componente, a gente vai utilizar um simples componente de abas. Então a gente vai lá ter lá nossas abas. E para que não demore muito para a gente implementar essa primeira versão, eu já vou ter uma colinha aqui, então eu vou copiar esse HTML, eu vou colar aqui. E aí eu vou pegar o JavaScript aqui também, vou copiar ele, vou colar aqui, tabs.js. E vamos lá, salvar e vamos pegar aqui o CSS. Então, styles.css, cola aqui, salva.
Beleza, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, é exatamente isso. E agora deixa eu só ver por que ele não ficou com o estilo. O que eu fiz de errado aqui? Ponto barra, styles. Então é isso. Basicamente o nosso componente de abas é muito simples, não tem nada demais. São várias abinhas, a gente clica aqui e cada aba que a gente clica... Opa, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Na verdade é script o nome do JS. Então renomei aqui para script. Vamos ver. Boa, tá funcionando. Então, basicamente, voltando aqui, né, um exemplo, a gente tem várias abas e cada aba, a gente clica nela, ela vai mostrar o conteúdo da aba. Então, a aba 1, conteúdo 1, aba 2, conteúdo 2, aba 3, conteúdo 3. E como que a gente consegue ver a acessibilidade de um componente? Então, o primeiro passo que eu normalmente faço é tentar utilizar esse componente via teclado e não via mouse. Então, via mouse, a gente está conseguindo utilizar tranquilo. E para utilizar via teclado, eu vou clicar aqui na página e vou dar o Tab. Ó. E em momento algum, a gente consegue chegar no componente com o teclado. Eu estou apertando o Tab aqui várias vezes. Ó. Tab, 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 ó. Não está indo. No entanto, que se eu pegar a barrinha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, dar um Tab aqui na barrinha, ele foi para a página, não focou nada, voltou para a barrinha. Ó. Então ele está indo para a página, voltando para a barra. Ó. Então, vai para baixo, para a página, volta para a barra. Página, barra, página, barra, página, barra. Então, a gente não consegue chegar no nosso elemento. Isso porque a nossa página não tem nenhum componente que pode receber o focus. Então, a gente não consegue chegar no teclado. Então, isso já é um ponto de atenção. Um segundo exemplo que eu faço é testar o componente com algum leitor de tela. Então, como que está a semântica, o que o leitor de tela está falando, como ele está falando. Então, normalmente eu também faço isso. Eu vou tentar ligar o leitor de tela aqui, e aí a gente vai tentar chegar com o focus no campo, no componente. Se a gente não conseguir chegar no focus no componente, aí aos poucos a gente vai ligando o leitor de tela, vai visualizando isso, tá? Então deixa eu ligar o leitor de tela, ele vai começar a falar. List 3 items. Tab 1, Tab 2, Tab 3, Conteúdo 1. You are currently on a text element. Chrome, TSD, Google Chrome window, Conteúdo 1. You are currently on a text element. Ó, então aqui o leitor de tela ele colocou o foco ali no conteúdo 2, mas eu estou apertando Tab, eu não consigo focar em lugar nenhum. Ó. Shift, Tab, Tab. Se eu apertar aqui. Então, eu não consegui focar nem com o leitor de tela. E isso é um grande problema, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm um mouse, elas não conseguem utilizar o mouse, elas não podem utilizar o mouse. Então, a gente tem já uma limitação, a gente já tem uma barreira. E a ideia da gente tornar esse componente acessível é que a gente melhore tanto o comportamento via teclado dele, quanto a semântica na página. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é chegar no componente para que a gente consiga ligar o leitor de tela e ver a diferença do componente anterior para depois. E como a gente sabe o que cada componente deve fazer, deve se comportar, qual é o estado, qual é o atributo, quais são as tags, como a gente sabe tudo isso? Então, como a gente viu na apresentação, a gente tinha lá nossas especificações e uma delas era a Way Area. E aqui na Way Area, no site, ele tem vários exemplos de componentes. Ó. Então, tudo isso aqui são componentes e a gente vem aqui em Tabs. E aqui no Tabs ele vai falar o que é o componente de Tab, quais são os filhos do componente de Tab, quais são os atributos, a navegação via teclado, como deveria ser, qual tecla aperta, o que a tecla vai fazer quando a gente apertar ela. Então tem toda ali uma descrição, uma especificação dos componentes. Então se a gente dar uma lida aqui, ó, as tabs são um conjunto de layers que agrupam conteúdos e seções, conhecida como Tab Panels. Então, cada tab ele vai ter lá o conteúdo que são os Tab Panels. Nossa tela ele vai mostrar um painel, o conteúdo de um painel por vez. Então, ele vai mostrar um conteúdo por vez e cada painel ele tem um elemento tab associado. Então, a gente vai ter lá um conjunto de tabs. Cada tabs vai ter um Tab Panel associado um ao outro. E quando a gente ativar o tab, ele vai mostrar o conteúdo do display, do painel dele. Então, beleza. Aí aqui a gente pode ver que a gente tem lá um tab list, então um conjunto de elementos de tab contido no elemento tab list. O tab ele é um elemento na lista
que serve como uma label para um tab panel. E ele pode ser ativado, ele vai ativar o visual ali do conteúdo dos panels. E o tab panel é um elemento que contém o conteúdo associado com uma tab. Então, aqui a gente viu que a gente vai ter que ter um elemento pai. Esse elemento pai vai ser o tab list. E aí esse elemento pai ele vai ter uma lista de tab e cada tab ela vai estar associada a um tab panel. Então a gente clicou num tab e ele vai mostrar um tab panel. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Ó. Então o conteúdo pai aqui vai ser a lista. Então ó, isso aqui ó, ele vai ser a lista. Esse conteúdo aqui vai ser o tab panel. E cada tab aqui, ó, tab 1, tab 2 e tab 3, eles vão ser os nossos tabs. Então, legal. Se a gente quiser ver alguns exemplos, a gente consegue ver exemplos, senão a gente pode partir direto para iteração do teclado. Então, nesse momento, eu não vou focar no teclado por enquanto, a gente vai fazer isso por último, vamos pular aqui e vamos direto para as roles, os estados, as propriedades de cada elemento. Então, vamos lá. O elemento que tem o container, né, que ele agrupa todas as tabs, ele tem que ter a role tab list. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E eu não vou ler tudo agora, a gente vai lendo com calma, um por um. E o principal que a gente vai ler é basicamente, deixa eu ver aqui, cadê? Não tá aqui, tá. Então aqui no HTML, o que eu vou fazer? Basicamente eu vou vir aqui em cada ali, eu só vou indentar o código aqui rapidinho, então eu já volto. E beleza, então aqui eu basicamente dei uma indentada, quebrei umas linhas para ficar um pouco mais clara a visualização. E o que eu vou fazer? Só um exemplo muito simples para a gente testar o leitor de tela. Então eu vou colocar aqui um tab index em 0 para todos os LI. Então 0, 0 e 0. Agora voltando aqui na página, se eu dar um tab, a gente está na primeira, na segunda e na terceira. Então agora eu vou ligar o leitor de tela do jeito que está aqui. A gente vai focar no primeiro elemento, a gente vai escutar o que ele vai falar, vamos para o segundo mostrar o que ele vai falar. Então, vamos lá, deixa eu ligar aqui. Voice. List 3 items. Tab 1, group. Tab 1, tab 2, group. Tab 1, group. You are currently on a group. To interact with items in this group, press Control, Option, Shift. Tab 2, group. Tab 3, group. You are currently on a group. To interact with items in this group, press Control, Option, Shift, VoiceOver off. E aqui também o leitor de tela que eu estou utilizando é o padrão do Mac, é o VoiceOver. E o que ele falou? A gente focou nas tabs, ele falou tab 1 group, tab 2 group. Você atualmente está no grupo para você pressionar a tecla, apertar a tecla tal. Só que a gente não está no grupo, a gente está em elementos tabs. Então seria legal ele falar, ó, tab 1, você está na tab 1, a tab 1 está selecionada, você tem uma lista de 1 até tantas tabs. Então seria legal ele passar mais semântica, mais informações para essas pessoas que utilizam o leitor de tela. Show de bola. Então eu vou tirar esse tab index, foi só um teste para a gente conseguir focar nos itens. E agora a gente vai começar a fazer cada item naquela lista. Então vamos voltar aqui, vamos pegar o primeiro item. Ó, o elemento que serve como um container para o conjunto de tabs tem a role tab list. Então essa nossa UL, ela vai ter aqui, ela vai ter aqui a role tab list. Então, primeira parte feita. Cada elemento que serve como uma tab tem a role tab e ele está contido dentro do elemento com a role tab list. Então, nossos itens, nossas tabs, todas elas estão dentro da tab list. Então, falta a gente vir aqui colocar o role tab para todas elas. Então, li tab, li tab, li tab. Então, vamos continuar. Cada elemento que contém o conteúdo do painel para uma tab tem a role tab panel. Então, aqui embaixo, nessas divs, ó, a gente tem que colocar uma role tab panel para todos os painéis que são conteúdo de cada tab. Então, vamos lá. Beleza, vamos continuar. Se a lista de tab tem uma label visual, o elemento com a role tab list tem um area labeled by setada para o valor que referencia o elemento que está rotulando ela. De outra maneira, o tab list tem o elemento provide area label. Basicamente, o que ele está querendo dizer, né? Então, ele está falando que se a nossa lista de abas, de tabs, ele tem uma label visual,
ou seja, um outro elemento que está descrevendo a nossa label da lista de tabs, a gente associa nossa lista com esse elemento. Se a gente não tem esse elemento, a gente vai lá no nosso tab list e aplica o area label, que é essa propriedade aqui, ó. Então, no nosso caso, a gente não tem area label, então vamos colocar aqui, ó, role, vamos dar um enter aqui, vamos colocar aqui embaixo, ó, area-label, vamos colocar aqui lista de abas, uma coisa assim. Vamos salvar. Então, beleza, a gente tem a nossa descriçãozinha para a nossa lista, e cada tab agora também tem as nossas roles e as descrições. Então, vamos continuar nosso checklist. Cada elemento com a role tab, ele tem a propriedade area controls, referenciando para o tab panel elemento, tá? Então, o que isso quer dizer? Cada tab nossa, a gente tem que colocar um area-controls, referenciando qual é o painel que essa tab controla. Então, nesse caso, ele é o primeiro. Então, vai ser essa ID aqui, ó, tab-content 1. E esse area controls, para a gente referenciar um outro elemento, a gente coloca o ID desse outro elemento, tá? Então, vamos copiar aqui, a tab 2 vai referenciar o tab content 2, a tab 3 vai referenciar o tab content 3. Tá? Isso porque o conteúdo 1, a div tab panel tem o ID tab content 1, a 2 tab content 2, a 3 tab content 3. Então, cada div tem um ID, e esse ID a gente está referenciando ali na tab que controla o painel. Então, vamos salvar, vamos voltar para lá e continuar o nosso checklist. Beleza, a tab ativa, o elemento tab ativa, ele tem o estado area-selected setado para true, e todos os outros elementos tab têm ele setado para false. Então aqui, a tab ativa que a gente colocou é a primeira por padrão, ó, isActive. Então essa vai ter o area-selected true, e as demais vai ter esse area-selected false. Então vamos colocar aqui falso, vamos por aqui falso. Vamos continuar nossa listinha. Cada elemento com a role tab panel tem a propriedade area-labeled-by, referenciando para o tab elemento associado a ele. Então, o que isso quer dizer? Cada painel, a gente tem que colocar um atributo area-labeled-by e o ID da tab que referencia ele, que controla ele. Então, agora a gente está fazendo o inverso. Então, cada tab, deixa eu ver se eles têm um ID. Não tem um ID. Então, deixa eu colocar um ID para cada uma. Ó. Então, tab-1... tab-2 na tab 2 e na tab 3, tab-3. Agora a gente vem aqui no tab panel 1, o ID que controla ele é o tab 1. No tab panel 2, o ID da tab é A2. E no tab 3, o ID é tab 3. Então vamos continuar. Se o elemento tab ele tem um menu pop-up, ele tem que ter a propriedade area-has-pop-up setado para o menu ou true. Então, no nosso caso, não precisa. E se o elemento tab list está orientado verticalmente, ele tem que ter a propriedade area orientado setado para vertical. No nosso caso, não é. Então, a questões de roles, estados e propriedades, a gente já deu uma melhorada. E se agora a gente tentar ativar o leitor de tela e navegar nos elementos, teoricamente, a semântica ela iria estar um pouco melhor. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar de novo aquele tab index. Então, tab index 0. Na verdade, já vou colocar para todos, que a gente vai utilizar esse tab index mais para frente. Então, deixa aqui. Vou ligar o leitor de tela, ele vai começar a falar bastante coisa, e eu já volto. Tab 1. Selected tab 1 of tab 1. Tab 1. Tab 2. Tab 2 of 3. You are currently on tab 2 of 3. Tab 1. Tab 3, tab 2, tab 1, so voiceover off. Então, agora vocês podem ver que ele fala tab 1, selecionada, se ela estiver selecionada, então naquela tab 1 ela está selecionada, ele falou que ela estava selecionada, e ele falou 1 de 3. A tab 2, ele falou tab 2, não falou tab selecionada porque ela não tem o area selected true, e ele falou 2 of 3, então 2 de 3. E aí, para você selecionar, você aperta a tecla do teclado, você vai ativar ela. Então, beleza, mais ou menos a gente conseguiu fazer uma parte ali. Então, a semântica que a gente passa para o leitor de tela já está menor. E nos trabalhos da UI área, quando a gente começa a trabalhar com acessibilidade, além do comportamento, a gente tem que focar muito na semântica da nossa página.
Ou seja, utilizar os elementos certos. Então, se for uma tabela, utiliza uma tabela, não usa div. Se for um botão, utiliza botão, não usa div. Se for um link, utiliza a tag A, não usa div, ou não usa botão, porque é um link. Então, é muito bom de trabalhar com as tags certas para a semântica correta. Mas, por algum motivo, tipo, eu preciso, por algum motivo, colocar uma div como um link. Aí a gente tem aqui as nossas roles. Então, a role ela consegue mudar a semântica de uma tag para o leitor de tela. Então, com o leitor de tela entrar aqui, ele vai ver, beleza, esse elemento aqui, essa li, ela tem uma role? Opa, ela tem uma role. Então, eu vou utilizar a role dela como semântica e não mais a tag em si, que foi o nosso caso. E um botão, por exemplo, um botão com a role link, ele vai ser um link. Para o leitor de tela, ele vai ser um link. Então, a gente tem essas maneiras de trabalhar. Ou a gente utiliza as tags semanticamente para o contexto correto, ou a gente consegue mudar o contexto das tags com a tag role. E a gente também tem os way areas, que é os atributos que começam com área alguma coisa. Então, área controls, área selected, área label, tem muitos outros, área required, área placeholder, nós temos um monte de possibilidades. E aí cada atributo área ele vai ter ali a sua funcionalidade, tá? Então o área controls ele vai definir quem esse elemento está controlando, no caso é o painel. O área selected true ele vai definir se esse elemento ele está ativo ou não está ativo. O área label ele vai definir um nome, uma descrição para esse elemento. Então a gente tem ali vários exemplos. Então, beleza, então agora a gente pode focar na navegação via teclado. Então, o primeiro passo, deixa eu só voltar aqui na página, a gente consegue focar nos elementos, mas eu vou mexer aqui no CSS. Então, quando ele tiver um focus, cadê focus, 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 tá aqui. Então, eu vou separar esse CSS e eu vou colocar um background color red. Beleza, salvei, voltou, tá lá. Então, agora vai ficar bem fortão o elemento que a gente está focado. Então vamos vir aqui na navegação via teclado, vamos subir aqui um pouquinho e vamos ver aqui, ó, para o tab list. Então tudo que a gente vai fazer aqui vai envolver o tab list. O tab, quando a gente focar no tab, a gente foca o elemento o foco do teclado ali ele vai no tab ativo, tá? Ou seja, se no nosso caso ó, a gente está com o tab 1 ativo, quando a gente entrar aqui no elemento, na nossa lista, ele tem que focar o tab 1. Se por acaso o tab 2 está ativo, quando a gente focar com o teclado aqui, ele não pode focar no primeiro, ele tem que focar no tab 2, tá? Ou seja, quando a lista de abas, o nosso tab list, recebe o focus, esse focus ele tem que ir direto para a aba, para a tab que está ativa, ou seja, que ela está com selected, o área selected true. Então, esse é um passo. E como que a gente pode fazer isso? O primeiro passo vai ser a gente aplicar aqui o tab index apenas para o elemento ativo, tá? Então, no nosso caso, o primeiro elemento por padrão que está ativo é o primeiro. Então, o primeiro ele vai ter o tab index 0, os outros eu vou colocar aqui o tab index menos 1, menos 1, menos 1, e vou salvar. Então, se eu der um tab aqui, ó, ele focou no 1, e se eu der um tab, ele não vai para o próximo, ele fica só no primeiro, tá? E por que ele não vai para o próximo? Porque a navegação entre abas, ela não é feita com a tecla Tab, ela é feita com as setinhas para a direita e para a esquerda, ou a tecla Home e a tecla End. Então vamos voltar aqui, ó, e vamos ver, ó, quando o elemento Tab ele está focado horizontalmente, então vamos lá, a tecla para a esquerda, ela vai mover o focus para a Tab anterior. Se a Tab ela é a primeira, ela move o focus para a última Tab. Então basicamente o que ele está fazendo? Que está dizendo, se a gente está na primeira, a gente aperta para a esquerda, ele tem que ir para a terceira. Se a gente está na segunda e a gente aperta para a esquerda, ele tem que ir para a primeira. Então, é basicamente sempre para a esquerda, está na primeira, vai lá para a última. Então, vamos lá. Seta para a direita faz isso. Para a esquerda, quer dizer. A seta para a direita, ela faz a mesma coisa. Então, a gente pega o elemento tab, vai para o próximo. Se ele é o último, a gente volta para o primeiro. E também temos aqui uma navegações opcional, tá? Então, o Home, ele vai focar sempre na primeira aba, e o End, ele vai focar sempre na última aba. Ou seja, se a gente está aqui no meio, a gente aperta a tecla Home, a gente vai para a tab 1. Se a gente está na tab 2, a gente aperta a tecla End, a gente vai para a tab 3. E aí, por fim, a gente tem aqui o espaço Enter, ele vai ativar a tab se ela não foi ativa automaticamente, no Focus, tá? Por quê?
Tem duas maneiras que a gente pode ativar as tabs. A primeira é automaticamente através da navegação, tá? Ou seja, se a gente está na tab 2, a gente aperta para a direita, para a esquerda, ele vai para a tab 1, e assim que a gente focar na tab 1, a gente já ativa o conteúdo da tab 1. E a mesma coisa, se a gente está na tab 2, a gente aperta para a direita, ele vai para 3, a gente focou na 3, a gente mostra o conteúdo. Tá? O que isso quer dizer? O elemento tab que a gente foca o mouse, que a gente ativa, a gente já mostra automaticamente o conteúdo. Ou a gente pode fazer a navegação e só mostrar o conteúdo quando a gente apertar a tecla espaço ou a tecla enter. E para esse vídeo, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente só vai mostrar o conteúdo através do espaço, através do enter. Então, basicamente as navegações são essas. Aqui no JavaScript, a gente tem mais ou menos aqui o funcionamento do clique. Agora a gente precisa implementar o funcionamento via teclado. Então, a primeira parte, eu vou vir aqui em cada tab, vou adicionar um novo listener para ela, que vai ser de key down. Vamos receber aqui o event e vamos dar um console log, console.log event.key. Console log cliquei. Cliquei não, né? Teclei. Beleza, vamos abrir o console aqui na página. Vou dar um zoom. Vou mais um pouquinho. Beleza, tá bastante agora. Show. Agora deixa eu diminuir um pouco, agora ficou muito, eu acho. Show. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou mostrar aqui o teclado. Cadê? Tá aqui, show keyboard. Opa, belezinha. Então tá aqui, ó. Então eu vou vir aqui na página, vou apertar o tab, ele focou no primeiro, ó. Se eu apertar para a direita, ele mostrou aqui, ó, teclei, arrow right. Esquerda, teclei, arrow left. Para baixo, para cima, espaço, enter. Então tá lá, ó. Então a gente tem todos os nossos eventos via teclado. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um event.preventDefault. Então, já vamos prevenir qualquer comportamento padrão de não acontecer. E aqui a gente faz o seguinte, ó, se o const key é igual a event.key, na verdade eu só desconstruir aqui, mais fácil. Event, belezinha. Deixa eu, calma aí, vamos mudar aqui, ó. Eu vou receber só o key aqui, que é mais fácil. Ah, não, eu utilizo o event para fazer o prevent default, esquece. Beleza. Então, se a tecla que a gente apertou, ela é igual a arrow right, console.log vai para a direita. Vou copiar, vou colar. Se ela é arrow left, vai para a esquerda. Se ela é a tecla home, vai para a primeira. Se ela é a tecla end, ela vai para a última. E aqui vamos ter mais uma. Se ela é espaço, o espaço em branco realmente é um espaço em branco. E o escape. Então, vamos lá. Entrei aqui, tab, esquerda, direita. Ué, o que eu fiz de errado aqui? Então, após apanhar um pouquinho, já achei o erro, é porque a gente fez event.key. Então, deixa eu voltar ao prevent default. Volta lá, coloca aqui e salva. Então, vamos aqui, dá um tab, esquerda vai para a esquerda, direita vai para a direita, espaço vai para a última, é porque eu não mudei, o enter, vou apertar esse tecladinho aqui, eu não consigo colocar a tecla home, então vou apertar no meu, ó, home, primeira, end, último. Então, beleza, vamos começar aqui a trabalhar nas coisas que a gente precisa. Se a gente apertar para a direita, a gente tem que pegar e ir para a próxima aba. Então aqui o que eu vou fazer? Vou pegar o const active tab, que vai ser um document.carry selector. E esse seletor, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar deixa eu passar mais string aqui que eu não passei. A gente quer buscar o elemento que... Eita, nós. A gente quer buscar... O que está dando erro aqui? O elemento que tem a role igual a tab. E que a gente tenha o area selected igual a true. Então, basicamente é isso. Dando erro porque está em duas linhas. Deixa eu colocar um TP de string, então, que ele vai resolver. Então, beleza. Então, vamos logar aqui. console.log active tab. Então, vamos lá. Beleza? Tab, estamos na primeira. Apertamos espaço. Ele logou aqui a primeira. Então, exatamente ela que está ativa no momento. E agora, o que a gente vai fazer?
A partir da tab ativa, a gente vai para a próxima. Então, se a gente apertar para a direita, a gente vai fazer o seguinte, ó. Active tab, ponto, next element sibling, então o próximo elemento irmão, ponto, focus. E além disso, a gente tem que fazer mais algumas coisinhas, porque no nosso HTML, ó, o que a gente pode fazer? O elemento que está ativo, a gente tem que remover o area selected de true para false, remover não, mudar, né? O tab index de 0 vai para -1, e mais alguma coisinha aqui, aparentemente é isso. Então vamos lá. Então o active tab ponto set attribute area-selected vai ser falso. O active tab ponto tab index, não lembro se é com I maiúsculo ou não, vai ficar -1. E aqui a gente vai fazer, ó, const next tab, é igual a isso aqui, ó. E aí aqui a gente faz next tab.focus, e esses dois atributos aqui, ó, vou copiar, vou colar, e vamos trocar aqui, ó, de active tab para next tab. Então next tab, ele vai ser true, e o tab index vai ser 0. Vamos salvar, vamos voltar aqui, vamos apertar o tab, estamos na primeira, apertar para a direita, tá lá, tab. E aí se a gente olhar o HTML, vamos ver aqui, deixa eu dar um conspect aqui. Eita, vai ficar difícil a gente ver o HTML aqui, mas ó, é que vai ficar bem complicado a gente ver, mas o elemento tab 2, o area selected está true, o tab index está 0, e o tab 1, o tab index está -1, e o selected está false. Então a primeira parte a gente já conseguiu fazer. A segunda parte, a gente vê no final, se a gente apertar para a direita, ele não quebrou o JavaScript. Então eu tenho que ir lá para a primeira. Deixa eu abrir o console de novo, caso quebrar alguma coisa a gente vai ver. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui ele vai ser um let. Por padrão ele vai ser o próximo elemento. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se não tem o próximo, é porque a gente não conseguiu achar, então a gente já está no último. Então, se a gente não tem próximo, a gente está no último, a gente tem que ir para o primeiro. Então, o next tab vai ser igual a tab ativa, ponto parent element. Então a gente vai da tab para tab list, e da tab list a gente vai pegar o primeiro elemento. Então ponto first element child. Vamos salvar, vamos vir aqui, tab, estamos na primeira, direita segunda, direita terceira, direita primeira, segunda terceira. Então a seta para a direita está pronta. E aí basicamente eu vou copiar e vou colar, não vou entrar em detalhes de código, abstração, nada disso. Então vamos lá, se for left, aqui no next ele vai ser previous, aqui no first ele vai ser o last, basicamente tira e tal, e é isso. Então vamos lá, a gente está aqui, focamos na primeira, direita, fomos para a segunda, direita, fomos para a terceira, esquerda, fomos para a segunda, esquerda, fomos para a primeira, esquerda, fomos para a última. Então basicamente ele já está funcionando certinho como a gente queria a navegação da setinha. Agora a gente precisa fazer a navegação da home e da tecla end. E aí basicamente eu vou copiar parte desse código, vou vir aqui, vou colar. Então a próxima aba, se for o home, ele vai ser o first element child, sempre. Então nem precisa da verificação. E aqui pode ser um const. E a home ela vai ser o inverso. Então em vez de ser o primeiro elemento filho, vai ser o último. Vamos salvar e vamos testar. Então tab, estamos na primeira, direita para a segunda, direita terceira, esquerda segunda, esquerda primeira, esquerda última, direita primeira. Agora eu apertar a tecla end, ó, que foi para a última, a tecla home foi para a primeira. Então é isso, a navegação ela basicamente está pronta. O que a gente precisa fazer agora é selecionar a tab quando a gente clicar nela. Então basicamente aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então se a gente apertar espaço ou não é o escape, aqui é o enter, ou o enter, a gente vai fazer o seguinte, ó, tab.click. Eita, clique. Opa, tá difícil aqui. Beleza. E esse if aqui a gente vai remover. Então, deixa eu ver aqui, se for espaço ou enter, clica nela. Basicamente deve ser isso. Então vamos lá. Aqui, estamos na segunda, espaço, mostrou o conteúdo da segunda. Fomos para a terceira, enter, mostrou. Vou apertar a tecla home, foi a primeira, espaço, mostrou.
End, Enter, voltamos um segundo. Então, basicamente, agora ele está funcionando. Ó. Então, a gente tem lá as nossas... a nossa navegação via teclado ela está pronta também. E agora que a navegação teclado está pronta, agora que a semântica está pronta, vamos ligar o leitor de tela e vamos ver como que ele se comporta nessa navegação. Então eu vou ligar aqui, vai ficar difícil de eu falar, vou mais escutar do que falar. VoiceOver on Chrome, tab 2, selected tab 2 of 3, listed tabs, tab group. You are currently on tab 2 of 3. To select this option, press Control, Option, Space. Então, um detalhe importante aqui é que o elemento que estava ativo era tab 2. Então, quando a gente focou no nosso tab list, ele foi direto para 2. Então, aquela partezinha, aquele detalhe deu certo. E aqui ele falou tab 2, selecionada, 2, 2 e 3. E agora eu vou apertar para a esquerda, ele vai para a primeira. Tab 1, selected tab 1 of 3. You are currently on tab 1 of 3. To select this option, press Control, Option, Space. Então ele foi para a primeira, ele falou tab 1 selecionada, porque a gente cometeu um detalhinho que a gente não precisava fazer agora, que a gente fez errado. Mas ele falou que tipo, está na tab 1 e tem a tab 1 de 3. E aí a gente for... Calma, antes da gente continuar a navegação, eu vou arrumar esse detalhe. VoiceOver off. Tá, aqui o Selected True, ele só vai setar quando a gente clicar, ó. Então não precisa disso aqui. Não precisa disso aqui. Então tudo que é área Selected, a gente não vai fazer na navegação via teclado. A gente vai fazer só no clique do mouse. Beleza, tira. Tira. Beleza. Agora aqui em cima, deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente clicar com o mouse na tab ativa, então a gente vai fazer o seguinte, ó, a tab ativa, a gente vai pegar ponto set atributo, area traço selected, vamos colocar false, e a tab que a gente clicou, então vamos copiar isso aqui, a tab que foi clicada, a gente faz um area selected true. Então isso deve resolver essa tretinha do leitor de tela. Então vamos selecionar 2, ou melhor, vamos deixar 3 selecionada. E aí agora, quando a gente focar no elemento, ele tem que ir direto para a terceira. Então eu vou ligar o leitor de tela. VoiceOver on Chrome, tab 1 of 3, listed tabs, tab group. You are VoiceOver off. Ele não foi para a terceira por algum motivo. O que a gente fez de errado aqui? Deixa eu ver o conteúdo da página. O tab 3, o tab index está -1. Ah, tá. É porque o tab index só faltou a gente trocar ele, ó. Então vamos vir aqui no tab ativa, o tab index vai ser -1 e na tab em si o tab.tab index vai ser 0. Vamos lá. Clicamos na terceira, tab index 0, o da primeira tem que estar -1. É isso. Clicamos na segunda. O tab da segunda está 0, da terceira está negativo. Beleza. Então, resolvemos também esse detalhinho de navegação de uso com o mouse. Então, vamos de novo, ligar o leitor de tela. VoiceOver on Chrome, TST, Google Chrome tab 3, selected tab 3 of 3, listed tabs, tab group. You are currently on tab 3 of 3. To select this option, press Control, Option, Space. Então, aqui ele falou bastante coisa. Ele falou tab 3, selecionada, 3 of 3, então a gente está na última de 3. E aí ele leu a area label da tab list, ele falou lista de tabs, e aí ele falou para você selecionar, você aperta tal coisa. E o meu leitor de tela está configurado para falar só em inglês, então eu não configurei português, não configurei para ele pegar o idioma padrão da página, então basicamente ele está por default em inglês. E agora a gente vai apertar para a direita e para a esquerda. Tab 2 of 3. You are currently on tab 2 of 3. To select this option, press Control, Option, Space. Então ele falou tab 2 de 3, ele não falou que ela estava selecionada mais, porque de fato ela não estava selecionada. Se a gente apertar o mouse, agora a gente selecionou ela. Se a gente for para a esquerda... Tab 1 of 3. You are currently on tab 1 of 3. To select this option, press Control, Option, Space. E aqui ele falou, então a gente está na tab 1, a gente tem uma tab de 3, e se a gente quiser selecionar ela, a gente aperta o teclado. E basicamente é isso. Deixa eu desligar o leitor de tela. E é isso. Basicamente para esse vídeo a ideia era essa, era mostrar um pouco da parte teórica da acessibilidade. Então o que é acessibilidade, por que a gente fala tanto, para quem que é acessibilidade. E depois a gente foi para uma parte um pouco mais prática, a gente viu como a gente pegou um elemento muito simples, um elemento de tab,
e ele não era acessível, a gente transformou ele no elemento acessível. E apesar do elemento tab ele ser simples, o processo basicamente é o mesmo para todos eles. Então a gente abre uma página, a gente tenta navegar via teclado na página. E aí, com essa tentativa de navegar via teclado, a gente vai descobrir as possibilidades, as barreiras que essa página tem, as limitações que essa página tem. E aí o segundo passo, que pode ser feito junto com o primeiro, é a gente fazer a navegação via teclado com um leitor de tela. E aí o leitor de tela também, a gente precisa ver o que ele vai falar para cada elemento da página. Então, se a gente focou no botão, ele tem que falar que é um botão. Se a gente focou no link, ele tem que falar que é o link. Se a gente focou numa lista de abas, ele tem que falar que é uma lista de abas. Se a gente focou numa tabela, ele tem que falar que é uma tabela. Então, basicamente, a informação visual que a gente tem, o leitor de tela ele precisa falar exatamente da mesma semântica, com a mesma ideia, para pessoas que elas não estão enxergando a tela. E aí a gente viu que é muito importante a gente utilizar as tabs corretas, com a semântica correta, para o contexto correto. Então, se a gente tem uma tabela, vamos utilizar a tag table. Se a gente tem um botão, tag button. Não vamos ficar colocando div como botão, div como tabela, porque isso é muito ruim para a semântica da página. Então, a gente também viu que, além da semântica, tem também questões de navegação via teclado. Então, os nossos elementos, normalmente a gente foca muito em fazer ele funcionar com o mouse. Então, um select, um drop-down, uma lista de tabs, um modal, um painelzinho. Então, a gente foca muito com o mouse. Mas é muito importante que os elementos também precisam saber como se comportar e como navegar, qual ação fazer baseado em teclas do teclado. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar, tá? Então comenta o que você achou, comenta se você gostou do vídeo ou não, comenta algumas dicas, se eu falei alguma coisa errada também. O assunto ele é muito complexo, ele é muito delicado também o assunto, pode comentar no vídeo, então fique à vontade. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, isso é muito importante para o YouTube recomendar o canal, recomendar o vídeo para mais pessoas. Então, quanto mais like tiver, quanto mais inscrito tiver, mais ele vai recomendar o vídeo para a galera. E mais gente a gente consegue ajudar. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!